Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar uma bateria de 5 questões da banca Instituto AOCP. São 5 temáticas que são bastante recorrentes nessa banca e eu trouxe aqui para a gente resolver agora. Vamos lá? Questão de número 1. Segundo a BNCC, ou seja, nossa Base Nacional Comum Curricular, o componente curricular de Educação Física deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas, de acordo com as competências específicas de Educação Física para o ensino fundamental propostas pela BNCC. Lembrando que também temos as competências específicas lá dos PCNs, tá? É importante vocês também darem uma olhadinha. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, tá? Eu sempre grifo isso aqui, se pede a correta, se é incorreta, enfim. Sempre deixar bem destacado para a gente não resolver de forma errônea. Então, o primeiro item diz o seguinte: compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Isso aqui é uma competência específica proposta pela BNCC para o ensino fundamental, certinho, né, pessoal? Segundo item, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Aqui mais uma alternativa que também está correta. Então, no ensino fundamental, é de suma importância que a gente possibilite uma diversificação, um aumento nas possibilidades de se movimentar, fazendo com que esse acervo cultural dos alunos amplie e se desenvolvam também, ok? Terceiro item, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. Então, no ensino fundamental, a gente vai trabalhar com essa reflexão crítica sobre a saúde e a doença, sim. Lembrando que você não vai trabalhar da mesma forma essa criticidade com alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não. Você vai trazer ele de forma diferente, né, divergente, e aí você vai naquele ciclo de aspiral, né, que até o coletivo de autores traz, ampliando, né, esse debate, essa reflexão, essa criticidade nos alunos. Item 4, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde e beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Hoje em dia, com as redes sociais, isso aqui, essa competência, na verdade, eu acho ela uma das mais importantes atualmente para se trabalhar na educação física, sobretudo devido às redes sociais. Cada vez mais a gente vai vendo aí pessoas impregnando, né, padrões corporais como correto, mais bonito, mais belo. Sempre houve isso, tá? Mas as redes sociais, elas conseguiram acelerar esse processo, né? E aí você tem desde questões de um estilo de vida fit, né? Como você traz hoje a questão da saúde, né? Até uma corrida, por exemplo, que é algo corriqueiro nosso, né? Transformou-se em algo com um certo glamour, né? Então, o cara antigamente ia correr e usava somente um sapato, um tênis e ia correr. Hoje não. Tem que utilizar vários acessórios, roupas específicas para isso. Nada contra. Quem pode comprar, quem pode consumir, beleza. Mas, infelizmente, isso acaba se tornando um padrão. Ou seja, você acaba imbuindo isso no seu interior, né, no seu cérebro, que para participar de corridas, né, de competições, como forma de lazer também, eu preciso ter aqueles acessórios, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter aquele tênis, né? E infelizmente isso vai fazer com que as pessoas mais se afastem da prática da atividade física do que busquem se incluir nesse tipo de prática,
ok? Então, todos os itens estão corretos, portanto, letra E é o nosso gabarito. Assinala a alternativa que apresenta o autor dos seguintes pensamentos. Então, vamos lá. Ele diz que o aprendizado decorre da compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade, ou seja, um ser social. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem, ou seja, se não tiver um homem, ou seja, quando falo em homem, pessoal, não é somente o homem em si, né? Mas o homem, a mulher, a criança, enfim, né? A espécie Homo sapiens, tá? Se não tivesse contato, se não tivesse a convivência social, ele não vai ter os mesmos atributos do homem. E se aí, por conseguinte, você pode pensar, quer dizer que se ele conviver com onças, ele vai se ter um comportamento parecido com o de onças? Sim. Então é isso que esse autor está dizendo. A formação se dá em uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade. Falou de dialético, sujeito e sociedade, então aqui a gente tem uma influência russa, né? O pensamento russo. E aí vai ficando mais fácil da gente acertar, né? A seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem, ou seja, é uma via de mão dupla. Um modifica o ambiente ao mesmo tempo que o ambiente o modifica. E aí, com esse termozinho aqui, a gente consegue matar a charada, né? A zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o desenvolvimento real, ou seja, aquilo que a pessoa já tem de conhecimento, ou seja, já tem de conhecimento, ou seja, aquilo que possui, tá? Aquilo que possui seu conhecimento real, tá? E o seu nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que ele é capaz, tá? Aquilo que ele é capaz de aprender. Aquilo que é capaz de aprender. E com base nessas informações, a gente vai estar se referindo a ele, né? O Lev Vygotsky, né? O Lev Semyonovich Vygotsky. Letra B é o nosso gabarito. Questão de número 3, sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, analisa as assertivas e assinala a alternativa que aponta as ou a correta. Então vamos lá. Item 1. A lei é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania? Sim. Pessoal, aqui é um tipo de questão que você precisa, para acertar, ter um entendimento geral do que uma lei sobre inclusão de pessoas com deficiência deve visar e também fazer a leitura de alguns artigos, tá? Então, esse artigo aqui, que está lá na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, está correto, ok? Segundo item, é restrito, a família assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. Então aqui você não precisa nem ter lido essa lei, né? Os artigos, os principais artigos. Então, pelo seu entendimento do que é inclusão, ou seja, inclusão é somente a família que deve incluir? Não. É somente o Estado? Não, mas sim todos. Então a inclusão deve ser feita por todos os agentes sociais. E aí a gente está falando de uma perspectiva micro e também podemos pensar de uma forma macro, tá? Ou seja, local, um bairro, uma cidade, um estado e um país, ok? Então, nunca vai ser restrito a alguém fazer algo, e sim é um pensamento de forma coletiva. Aí complementa dizendo, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Essa parte está correta. O erro do item 2 é dizer que é restrito à família a assegurar uma educação de qualidade. Não, como eu disse, é função, é obrigação de todos os atores sociais. Se tivesse aqui colocado, por exemplo, é restrito à escola assegurar a educação de qualidade, também estaria errado. É restrito aos agentes públicos assegurar a educação de qualidade, também estaria incorreto, se houvesse essa restrição. Tá? Então, sempre quando for resolver questões do tipo de inclusão, pensar de forma coletiva. Item 3 diz o seguinte, incumbe ao poder público assegurar, criar e desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Aqui sim está correto, porque é uma incumbição, ou seja,
está incumbido ao poder público assegurar isso, isso e isso, tá? Diferente dessa análise aqui do item 2. Está dizendo, ó, o poder público vai assegurar, vai criar, vai desenvolver, beleza. Mas também eu, por exemplo, enquanto familiar dessa pessoa com deficiência, eu posso verificar se de fato está sendo assegurado, está sendo criado, está sendo desenvolvido, está sendo implementado, está sendo incentivado e etc. Tá? Eu vejo que não houve nenhuma restrição. Então, o item 1 e o item 3 estão corretos. Portanto, letra A é o nosso gabarito. Questão de número 4. Em uma prova aplicada pelo professor de Educação Física aos seus alunos do terceiro ano do ensino médio, ele apontou nas questões semelhanças e diferenças nas regras das modalidades entre futebol de campo e futsal. De acordo com o conhecimento nessas modalidades, é correto afirmar que, vamos lá, item A, durante uma partida, em ambas as modalidades, futebol de campo e futsal, o número de substituições de jogadores por equipes é de 3. Então, no futsal, a substituição é ilimitada, tá? Já no futebol de campo, não. Antigamente era 3, mas hoje já é possível fazer até 5 substituições, ok? Letra B. O tiro de canto, conhecido também como escanteio, pode ser executado com as mãos no futebol de campo e apenas com os pés no futsal. De forma alguma, pessoal, tanto no futsal quanto no futebol de campo, o tiro de canto no futsal e o escanteio no futebol de campo devem ser cobrados com os pés e somente. Item C. O número de jogadores que iniciam a partida, ou seja, os titulares, digamos assim, né? Sem contar os reservas, é diferente entre as modalidades, certinho. No futsal, o número é de 6 jogadores? Não, né? São 5 jogadores, vou colocar aqui, ó. São 5. Desses 5, um é o goleiro, tá? E 4 são jogadores de linha, que é o fixo, os 2 alas e o pivô, ok? E no futebol de campo, são 11 jogadores, aqui sim, está correto. As bolas utilizadas nas modalidades de futebol de campo e futsal possuem o mesmo peso? De forma alguma. Tamanho também não, sendo jogados em pisos diferentes. Essa parte está correta, né? Mas o peso e o tamanho, não. A de futebol de campo é maior e mais pesada. Item é, obrigatoriamente, o início do jogo no futsal se dá a partir de um toque na bola em direção ao campo de ataque, diferente do futebol de campo. Espera aí, viu, pessoal? Obrigatoriamente, o início do jogo no futsal se dá a partir de um toque na bola em direção ao campo de ataque, ou seja, do time oponente. Não, essa regra não é a mais utilizada. Então, a saída clássica era 2 pessoas ali na linha central, uma rolava a bola um pouco à frente, né, adentrando na área do oponente para iniciar a partida. Hoje em dia não é mais utilizada essa regra, porém já foi utilizada, tá? E aí diz assim o seguinte, né? Complementando, diferente do futebol de campo, que o toque pode ser dado em qualquer direção, tanto no campo de ataque quanto no de defesa. Aqui, pessoal, está correta essa parte, porém, essa parte aqui do futsal é uma regra que não está mais atualizada. Então, veja só como é interessante também ter esse feedback de como responder na hora da prova. Então, e aí? Você se depara com um tipo desse de questão na sua prova, no seu concurso, e o que é que você vai fazer? Então, o item A. Já existiu essa regra no futsal de ter 3 substituições e ser limitado? Não. Então, temos certeza que o A é algo muito errado. O item B, mesma coisa. Pode ser executado com a mão? Não. Letra C. A questão da quantidade de jogadores. Já houve algum momento que era 6 jogadores? Não. A bola do futebol de campo, e do de futsal, em algum momento possui o mesmo peso, o mesmo tamanho? Também não. Então, a gente vai pela letra E, que é a menos incorreta, tá? Vamos conferir o gabarito. Isso mesmo, letra E é a nossa resposta. Questão de número 5, sobre o potencial do treinamento físico e as características do músculo esquelético, é correto afirmar que... Vamos às alternativas. Item A. As fibras de contração rápida, tipo 1, não, pessoal, é tipo 2. Então, lá no meu curso preparatório, no módulo sobre os tipos de fibras musculares, trago todas as informações sobre o tipo 1, tipo 2A e o tipo 2B. Item B.
O consumo de oxigênio pelo músculo durante a atividade física vigorosa diminui abaixo do nível de repouso. O consumo de oxigênio vai diminuir? Não, pessoal, vai aumentar bastante, bem acima do nível de repouso. Letra C. A contração muscular ocorre quando o íon cálcio ativa a actina, sim, e isso faz com que as pontes cruzadas de miosina se fixem nos locais ativos sobre os filamentos de actina, à medida que a diminuição na concentração de íon de cálcio proporciona um relaxamento, certinho. A letra C descreve muito bem, de forma bem sintética, como que vai ocorrer a contração muscular. Lógico, numa perspectiva bem limitada de explicação, lá no meu módulo sobre contrações musculares, sobre os tipos de fibras musculares, trago mais detalhadamente como ocorre a contração, desde o impulso nervoso até a execução em si, ok? Letra D, as ilhotas de Langerhans é um conjunto de células que representa a unidade funcional da fibra muscular e contém 4 proteínas contratas, adenina, guanina, citosina e timina. Não, né, pessoal? Então, as ilhotas de Langerhans são grupos de células endócrinas, né? Estão localizadas lá no pâncreas. Não tem nada a ver com isso aqui. Letra E, as fibras de contração lenta, tipo 2, não, contração rápida. Ele tentou fazer uma troca, ó, lenta e rápida, né? Confundir o candidato. Está incorreto, então letra C é o nosso gabarito.